pegar um microfone sem fio, que eu fico com mais liberdade. Obrigado. Boa noite, amados. Eu saúdo a igreja na graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É um grande privilégio e responsabilidade nós estarmos trazendo a reflexão, a palavra de Deus. É uma responsabilidade muito grande. E por isso nós precisamos sempre estar buscando viver conforme a vontade de Deus. Todos nós como servos do Senhor. Eu convido a igreja a estar se colocando em pé e vamos ler a palavra do Senhor Deus que se encontra na carta de 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que já alcançamos os pedidos que lhe fizemos. Oremos. Pai, muito obrigado. Que a tua palavra alcance morada em nossos corações, Senhor. Para que possamos, Senhor Deus, a cada dia aprofundar a nossa comunhão contigo. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. A igreja pode sentar. Oração. Amados, como é importante a oração na nossa vida. Nós, nesse mês, celebramos o nascimento de Jesus Cristo. Bem verdade, sim, que é muito interessante nós termos uma data, mesmo que seja aproximada do nascimento do Senhor Jesus Cristo, para nós celebrarmos. Mas a grande realidade é que nós devemos celebrar tanto o nascimento, quanto os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, quanto a sua morte e a sua ressurreição, todos os dias da nossa vida. Nós precisamos estar com isso sempre vivo no nosso coração. Porque Jesus Cristo é o nosso Deus, que veio aqui propiciar, nos dar condições de restaurarmos a comunhão com Deus, quando o recebemos como Senhor e Salvador. Mas Ele também veio para nos ensinar a fazermos a vontade de Deus. Ele levou as nossas culpas sobre si, pagou com a sua morte. E Jesus Cristo pautou muito sobre a oração. Jesus Cristo nos ensina a orar. Nós vemos em diversos textos na palavra de Deus, Jesus Cristo nos ensinando a orar. Jesus Cristo tomando um local mais em particular para orar, para estar diante de Deus. E olhe que Jesus Cristo estava nos ensinando isso. O Filho de Deus, aquele que não teve pecado nenhum, ele sabia como era importante essa conversa em particular, a oração na igreja com o Senhor Deus. Quando nós vemos ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, Jesus vai para o deserto, levado pelo Espírito Santo para jejuar. Ali ele orou. Foram 40
40 dias e 40 noites. Ele primeiro orou depois, como relata em Mateus, o inimigo chegou diante dele e começou a tentá-lo. Jesus Cristo nos ensina também sobre a oração. Quando ele estava ali no jardim do Getsêmani, que ele pegou os 3 discípulos mais achegados a ele, e levou-o mais adistante, deixou-os ali orando e foi mais para frente orar. E Jesus Cristo se derramou ali na presença de Deus, nos ensinando a orar. Jesus Cristo, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no versículo 12, quando ele vai escolher, eleger os 12 discípulos, os 12 apóstolos, Jesus Cristo passa a noite orando. Quando nós vemos aquele milagre que ele andou sobre as águas, foi no momento em que ele fez aquela primeira multiplicação dos pães, que muita gente estava ali. Ele despede depois disso os discípulos e ele vai para o monte orar, porque ele estava triste, pois tinha recebido a notícia da morte de João. Então Jesus Cristo vai pautando no seu ministério, na sua vida, a importância da oração. Amados, a oração é uma conversa com Deus que nós temos. É o momento em que nós conversamos, aprofundamos a nossa comunhão, em que colocamos diante de Deus todas as nossas necessidades, as nossas súplicas, as nossas alegrias, as nossas mazelas. Esse é um momento muito particular que nós precisamos ter. E nesse caso, a oração não é que vai fazer um bem ao Senhor Deus, mas vai fazer um bem a cada um de nós. Se nós queremos saber como está a nossa comunhão com Deus, é nós repararmos quanto tempo nós tiramos para orar. E quais os motivos pelos quais nós devemos orar. Nós devemos orar por tudo. Veja, Jesus Cristo, antes de ser tentado, foi lá. Jesus Cristo, antes de eleger os 12, ele foi orar. Quando estava angustiado, ele foi orar. Quando estava passando por aquele momento tão difícil na sua vida, ele orou 3 vezes. Ele repetiu a sua oração a Deus: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas contudo, seja feito conforme a sua vontade. Então Jesus Cristo, na sua vida, no seu ensinamento, no seu ministério, ressaltou a importância da oração. Amados, nada que a igreja faça, se não começar com a oração, não vai seguir aquele caminho que Deus quer que siga. E nós vemos aqui, em 1 João, no capítulo 5, no versículo 14 e 15, a palavra de Deus nos mostrando que as orações que nós fazemos segundo a vontade de Deus, Ele atende. E esta é a confiança que temos. Olha só, é a confiança em Deus que temos, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Aqui nós percebemos que os nossos pedidos, a nossa oração, a nossa súplica, ela precisa estar alinhada com a vontade de Deus. Se eu perguntasse aqui para os irmãos, Deus quer que todos os homens se salvem? Sim ou não? A palavra de Deus diz isso. Então, se nós oramos para a salvação, nós devemos clamar sim, para a salvação dos nossos filhos, dos nossos amigos, que Deus vai estar agindo, para que as pessoas venham entender essa importância. Sabemos que Deus respeita o livre-arbítrio, mas Deus também atende à oração dos justos. Então nós precisamos entender
E em João, no capítulo 14, no versículo 13, ali Jesus Cristo ensina como nós devemos orar. Devemos pedir ao Pai em nome de Jesus Cristo. Por que em nome de Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. E ninguém, ele fala assim, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a nossa salvação precisa ser em Cristo Jesus, porque Ele é o caminho. As nossas orações precisam estar em nome de Jesus Cristo. Algumas pessoas pensam que quando nós oramos e colocamos no final da oração o nome de Jesus Cristo, significa dizer que é uma fórmula. Não, meus amados. Quando nós falamos no final da nossa oração em nome de Jesus Cristo, nós estamos glorificando a Deus pela vida, pelos ensinamentos, pela morte e pela ressurreição de Jesus Cristo. E ele fala aqui para orarmos em nome de Jesus Cristo. Então, como nós vamos conseguir orar segundo a vontade de Deus? A Bíblia nos fala, tanto no Velho Testamento, quanto no Novo Testamento, como nós devemos viver e fazer isso. Lá no Salmos 37, no versículo 4, a palavra de Deus diz assim: deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Olha só que palavra maravilhosa. Mas pastor, então o que significa dizer deleitar-se? Deleitar-se significa dizer alegrar-se em Deus. Alegrar-se em Deus significa dizer que a vontade de Deus é muito importante para mim. A vontade de Deus é primordial para a minha existência, para a minha comunhão com o Senhor Deus, a minha confiança nele, a minha obediência nele e a minha busca pela santidade para testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Isso alegra a Deus. E quando nós vamos assim nos deleitando no Senhor, na sua palavra, e quando nós vamos entendendo a importância da oração, e separamos momentos para estarmos em oração com Deus, nós vamos compreendendo cada vez maior, melhor, com maior profundidade, qual é a vontade de Deus na nossa vida. E aí nós vamos estar em condições de, guiados pelo Espírito Santo de Deus, orar segundo os propósitos de Deus. E aí nós vamos saber que aquilo que nós vamos orar, aquilo que nós vamos colocar diante de Deus, Deus vai atender. Mas para termos assim essa compreensão, essa experiência de oração em Deus, nós precisamos também compreender muitas coisas. Existe uma ilustração interessante, que é uma ilustração para nos mostrar a necessidade de nós termos uma vida contínua em oração. Paulo, em 1 Tessalonicenses, no versículo 5, no capítulo 5, no versículo 17, diz assim: orai sem cessar. Meus irmãos, isso é um grande desafio, né? Isso significa dizer que o tempo todo nós precisamos estar com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, tudo focando no Senhor Deus, tudo buscando compreender o que Deus quer da nossa vida, para que aí sim nós consigamos experimentar e entender a vontade de Deus para todas as questões que nos cercam. Então, na oração, se nós estamos felizes, nós devemos, além de cantar, louvar, nós devemos orar. Orar agradecendo a Deus pelo que Ele tem feito, por quem Ele é, e também colocando toda a nossa vida, tudo que está em torno de nós, tudo que nos angustia, diante do Senhor Deus. E nós vemos, para aprofundarmos esse relacionamento com Deus e compreendermos o que Deus quer, nós precisamos
seguir o conselho que o apóstolo Paulo também dá, que vem do Espírito Santo, que vem de Deus, para que assim também a gente tenha um estilo de vida diferenciado. E a ilustração que eu ia contar, que eu comecei aqui, parei, entrei, mas que é interessante, não é uma coisa assim que seria real, mas é uma coisa que nos dá a compreensão desse orar sem cessar. E eu já até contei essa ilustração aqui. Certo cavaleiro, era servo de Deus, estava cavalgando, e aí ele chega, tinha um abismo, assim, grande diante dele. Tinha um penhasco, tinha uma situação que ele não podia, porque tinha caído a ponte, e era muito distante para ele pular, e ele, com o cavalo, ele parou ali e ficou orando. E orou, e orou, e orou muito tempo, mesmo, umas 3 horas, ele ficou orando ali. Nesse momento, vem um outro cavaleiro, correndo, não para não, ele acelera o ritmo do cavalo, pula, passa, vai embora. Aí esse, para a oração, já tinha orado, ele falou, bem, agora eu vou pular. Pegou, voltou com o cavalo lá para trás, voltou na velocidade toda, foi, pulou, caiu, morreu. Aí ele chega diante de Deus e fala, Senhor, eu não entendi. Eu parei ali, eu orei, e eu fui pular, morri. E o outro que veio cavalgando, ele nem parou para orar, nem se ajoelhou, ele passou direto. Aí a resposta que ele recebeu foi que aquele ali já tinha um estilo de oração na vida dele. Quando ele vinha cavalgando, ele já vinha orando. Ou seja, ele só não parava para orar na hora que ele tinha aflição, que ele tinha necessidade. Ele já vinha numa vida constante de oração. Por isso que Paulo fala, orai sem cessar. E Paulo também, lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 17, ele nos ensina, na palavra de Deus, outro ensinamento muito importante, que faz toda a diferença na nossa vida. E aí nós vamos entender como é possível nós conhecermos e a nossa oração ser segundo a vontade de Deus. Colossenses 3:17. E tudo o que fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Irmãos, entenderam que estilo de vida é esse? É que Paulo está orientando que a nossa vida deve ser pautada em nome de Jesus Cristo. Então, na oração, quando nós oramos em nome de Jesus Cristo, sabe o que nós precisamos entender? Sim, é por Jesus Cristo que a nossa oração chega a Deus. É por Jesus Cristo, é no nome de Jesus Cristo que a nossa oração chega a Deus. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo intercede por nós diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Mas olha só o detalhe. Será que a minha vida, tudo que eu estou fazendo, tudo que eu estou falando, eu estou fazendo isso em nome de Jesus Cristo? Será que eu estou fazendo isso? Infelizmente, amados, com certeza não. Nós nos distraímos com tantas coisas. Tantas coisas assaltam o nosso sentimento. Tantas coisas assaltam o nosso raciocínio. E muitas vezes nos desviam dessa reflexão, desse estilo de vida conforme Deus quer. Agora entendamos o que é também em nome de Jesus Cristo. Quando a palavra de Deus nos diz, lá em 2 Coríntios 5, 17, ele fala lá, nenhuma condenação para aqueles que... Falhou, deixa eu ler que vai ser melhor. É 2 Coríntios 5,
17 em diante. Deixa eu abrir aqui, 2 Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aí está falando da salvação. Mas aqui abaixo, ela fala que nós somos ministros da reconciliação. E é o ponto que eu quero pegar. Cada um de nós somos ministros da reconciliação para com Deus. Então, no momento em que nós buscamos viver em nome de Jesus Cristo, significa dizer que nós somos o quê? Embaixadores de Jesus Cristo. 2 Coríntios 5:20 fala sobre isso. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. O que significa dizer isso? Significa dizer que quando nós oramos em nome de Jesus Cristo, quando nós tomamos as nossas atitudes em nome de Jesus Cristo, quando nós falamos em nome de Jesus Cristo, nós não estamos fazendo a nossa vontade, nós estamos representando o Senhor Jesus Cristo. Quando alguém recebe uma ordem de alguma autoridade, seja patrão, seja o que for, vá lá comprar isso, compre isso que eu quero, aquilo outro. A pessoa está representando quem? Quem o mandou. Então, o que significa falar em nome de Jesus Cristo? Significa dizer que nós somos representantes da vontade do Senhor Jesus Cristo. Significa dizer que nós somos representantes da vontade de Deus aqui na terra. Por isso que Paulo fala isso, tudo que a gente falar, todas as nossas atitudes precisam ser em nome de Jesus Cristo. E quando nós entendemos isso e buscamos colocar isso em prática na nossa vida, nós estamos cumprindo aquilo que diz o Salmo 37, versículo 4. Nós estamos nos deleitando no Senhor Deus. Por quê? Porque nós estamos buscando viver segundo a vontade de Deus. E aí se cumpre na nossa vida 1 João 5, 14 e 15. Amados, isso é muito importante. Na nossa oração, nós precisamos entender, quando no final nós falamos em nome de Jesus Cristo, nós estamos glorificando a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, até através da nossa oração. Quando nós falamos em nome de Jesus Cristo, significa dizer que nós estamos vivendo e buscando fazer na nossa vida, não a nossa vontade, mas a vontade de Deus em Cristo Jesus. Que possamos, amados, vigiar mais, estar atentos, para que consigamos aprofundar esse estilo de vida de representantes do Senhor Jesus Cristo aqui, de embaixadores, de ministros da reconciliação da humanidade com Deus, para que assim, amados, nós entendamos a importância da oração e assim também busquemos a separar mais tempo na nossa vida para estarmos em oração no íntimo com o nosso Deus. Isso é muito importante. Nós precisamos ter prazer na oração. Nós não temos que orar por obrigação, porque o pastor manda, porque alguém manda, não. Isso deve ser um prazer na nossa vida. E a oração é um termômetro de como está o nosso relacionamento com Deus. Um exemplo muito interessante, não tem pessoas que quando nós encontramos na rua, se nós não vigiarmos o tempo, nós perdemos o tempo todo? É ou não é? Não tem pessoa que a gente gosta da conversa dela? Que a gente começa a conversar, se não vigiar, perde. Muitas vezes até vigiando a gente perde o horário. Não é isso? Isso é que é oração com Deus. Isso que deve ser a nossa oração. Deve ser uma satisfação tão grande que a gente precisa vigiar o tempo, porque senão a gente vai perder tudo. Porque estamos conversando com Deus, e quanto mais nós conversamos com Deus,
sabe o que acontece? Nós compreendemos melhor a Deus. E o nosso relacionamento com Deus se aprofunda a cada dia. Então, que possamos buscar ter realmente uma vida de oração que agrade a Deus. Precisamos nos deleitar no nosso momento de intimidade com Deus. E Deus vai realizar coisas nas nossas vidas que nós nunca imaginaríamos que poderíamos experimentar. Que assim o Senhor Deus nos abençoe e que possamos valorizar esse momento tão importante que temos aqui de oração diante do Senhor Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.